Meus irmãos, estamos no dia 3 de agosto, segunda-feira, 18ª semana do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto lhe despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, iniciamos hoje uma nova semana, sempre na presença de Deus, por meio da palavra que nós escutamos e que alimenta a nossa vida e fortalece a nossa caminhada. O Evangelho de hoje tem muitos pontos que poderíamos refletir de um grande interesse para a nossa vida. A primeira é o fato de que Jesus, nas diversas atividades que ele faz, ele tira um momento, reserva um momento para poder rezar. É o primeiro ensinamento que nós podemos escutar no Evangelho, meu irmão, minha irmã. Diante da agitação da nossa vida, diante dos tantos afazeres, como é importante dedicarmos um tempo para a oração. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando você, com esse Evangelho, e eu sei que muitos param para poder escutar e refletir o Evangelho todos os dias quando nós enviamos para você, quando você tem acesso às nossas redes sociais. É uma forma de oração, meu irmão, minha irmã, que bom, e fico muito feliz de proporcionar isso para você, porque a oração, independente das várias formas que temos de oração, mas a oração pode ser como essa. Se a gente não tem muito tempo, às vezes no carro, você está ali escutando a meditação do Evangelho e você é provocado, portanto, a agradecer a Deus por alguma coisa que Ele tenha dito, feito na sua vida. Então, a primeira coisa que o Evangelho de hoje nos ensina é dedicar um tempo para a oração. Nunca deixar a oração. Logo em seguida, vocês viram que Jesus, pelas 3 da manhã, começou a andar sobre as águas. E Pedro, portanto, foi até Jesus, ou seja, duvidou. "Se és tu, então manda-me ir ao teu encontro." Vem. Ele foi. E depois, quando sentiu o vento, ele começou a afundar. E Jesus diz: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Então, segunda mensagem que o Evangelho de hoje nos dá, meus irmãos e irmãs: quem não cultiva uma vida de oração não alimenta a sua fé. E, portanto, diante das dificuldades que você vive na sua vida, você é capaz de afundar. O que poderíamos dizer naquele primeiro momento em que Pedro diz: "Senhor, manda-me ir ao teu encontro"? Vem, é a coragem. Quantos de nós, então, "Senhor, vão ao teu encontro, então eu irei fazer, eu irei projetar, eu irei construir, eu irei fazer, independente se não tenha nada, eu vou dar o primeiro passo"? Isso aqui é coragem. Mas diante das dificuldades que nós encontramos, aí temos a tendência a poder desistir. Não pode, ou não poderia ser dessa forma. Então, a mensagem que o Evangelho de hoje também nos dá, essa segunda, que nós possamos ter fé diante das dificuldades para podermos, então, ser fortalecidos na caminhada que nós realizamos.
E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.